Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa 21ª aula eu trago para você, aluna aí do 9º ano do ensino fundamental, mais uma questão dentro do tema equações irracionais do segundo grau. Essa questão caiu no vestibular da PUC do Rio de Janeiro e diz o seguinte: o número de soluções da equação x igual raiz quadrada de 6 menos x com x maior que zero é igual a quanto? 0, 1, 2, 3 ou 4 raízes. Então esse é o momento que você pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver a questão. Conseguindo resolver, ótimo. Não conseguindo, solta a videoaula e acompanhe a resolução. Para você que já assistiu às videoaulas anteriores, eu já trabalhei esse tema em 2 ou 3 videoaulas, se eu não me engano. Essa é a 21ª, na 19ª e na 20ª eu já trabalhei esse tema, ok? Voltando aí à resolução da questão, por que a gente diz equação irracional? Porque os números irracionais, eles consistem em dois grupos. Um grupo dos que estão dentro da raiz quadrada e não é um número exato, e o outro grupo que a gente usa expressar por uma dízima não periódica. Nesse caso, é considerada uma equação irracional pelo fato de aparecer aqui uma raiz quadrada, ok? E quais são as habilidades que serão abordadas nessa videoaula? Primeira delas, transformar uma equação irracional em uma equação do segundo grau comum, racional. Segunda habilidade, encontrar o discriminante de uma equação do segundo grau. E a terceira habilidade, resolver a equação do segundo grau utilizando diferentes métodos. Então, partindo aqui da equação dada por x igual a raiz quadrada de 6 menos x, nós temos agora um desafio que é tirar essa raiz quadrada daqui. E como raiz quadrada e potenciação se anulam, basta eu elevar ambos os lados dessa equação ao quadrado que essa raiz evapora. Aí vai ficar x ao quadrado, a raiz quadrada e a potência se anulam, sobrando 6 menos x. Agora, organizando essa equação aí, nós vamos ter x ao quadrado, mais x, que estava negativo, depois da igualdade veio para antes da igualdade positiva, menos 6, que estava positivo e veio para antes da igualdade negativa, igual a zero. Essa é uma forma que 99% das equações do segundo grau precisam assumir para que sejam resolvidas. O x ao quadrado é o primeiro, o x sem ser ao quadrado é o segundo e o número independente aí sem x é o terceiro. Após organizar a equação aí, a gente vai tirar o a, que é 1, o b, que também é 1, e o c, que é menos 6. Como no caso aqui, está perguntando se tem uma raiz, duas raízes, 3 ou 4 ou nenhuma, a gente vai se ater à fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara. Por quê? Porque ela traz o delta, que é o discriminante. Por que discriminante? Porque ele discrimina quantas raízes, quantos valores o x pode assumir. E esse delta, ele é encontrado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então vamos testar essa aqui e ver quantas raízes ela tem. E uma característica importante é a seguinte: se o delta for maior que zero, a equação possui duas raízes distintas. Por quê? Porque delta maior que zero, como o delta está dentro da raiz quadrada, eu posso ter dois valores aqui, um positivo e outro negativo. Se o delta for igual a zero, se essa raiz quadrada for igual a zero, a equação possui somente uma raiz ou duas raízes iguais. Por quê? Porque aqui daria zero e zero mais qualquer outro valor não altera nem para mais nem para menos. Já se o delta for menor que zero, for negativo, a equação não possui raízes reais. Nesse caso aqui, nós vamos pegar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6, delta é igual, 1 ao quadrado é 1, menos por menos é mais, 4 vezes 6, 24, o delta é 25. Ou seja, essa equação possui duas raízes. Só que tem um porém, disse que essas raízes precisam ser maiores que zero. Então, de qualquer forma, eu tenho que resolver para ver o valor dessas raízes. Vou resolver aqui por meio da soma de produto, que eu acho muito mais simples. Depois eu resolvo pela fórmula resolutiva, beleza? Soma vai ser menos b sobre a menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Produto vai ser c sobre a, que é menos 6 sobre 1, que dá menos 6. O desafio agora é achar dois números que tenha produto 6, que 1 vezes o outro dá 6. E isso pode ser encontrado em 1 vezes 6 ou em 3 vezes 2.
Qual desses? Olha, a diferença ou a soma tem que ser menos 1. Então, eu vou pegar esses. Porque 6 mais 1 daria 7, não chegaria aqui. 6 menos 1 daria 5, não chegaria aqui. 3 vezes 2 dá 6. Agora, um deles precisa ser negativo. Qual? Se você vai ficar devendo mais do que tendo, você tem que dever mais do que ter. Aqui vai ser menos 3. Por quê? Quem tem 2 e deve 3, paga e ainda fica devendo 1. Quando multiplica, menos 3 vezes 2, menos 6. São esses dois valores, mas tem que ser maior que 0. Então, tem uma raiz só que serve, que é o 2. Mas vou resolver para você também na fórmula resolutiva completinha, dessa vez até com o delta. Então, x é igual a menos b, o b é 1 menos 1, mais ou menos. Agora nós vamos usar até o delta, que é b ao quadrado, que significa 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Nós já até fizemos e achamos que isso aqui era 25, não é? Então, beleza, o delta é 25. Vou lá colocar dentro da casinha o 25 sobre 2 vezes a. O a é 1. Então, x é igual a menos 1, mais ou menos 5, que é a raiz do 25, sobre 2. Aqui eu vou fazer uma bifurcação, usar um mais aqui no x', que vai ficar menos 1 mais 5, 4, sobre 2, 2. Usar um menos aqui, menos 1 menos 5, menos 6, sobre 2, menos 3. Olha que são as mesmas raízes, não tem como não ser. Agora, como diz que tem que ser x maior que 0, tá fora essa raiz aqui, né? Esse menos 3, só serve o 2. Com isso, a alternativa correta é a letra B. Uma raiz, que é o número 2. Não é 2 aqui, é uma raiz, que é o número 2, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Curte o canal do vovô e dá um like!